Oh! Oh Deus! Acho que eles não deveriam se esticar assim! Ah! É isso que o Rico acha que vai acontecer comigo quando eu pular em um buraco negro? Certo. Estou achando que esse é um daqueles buracos negros, tipo buraco de minhoca, que, sabe, vai me levar para outro universo paralelo ou algo assim. Eu não disse que ele o faria em pedaços. Eu disse que ele o espaguetificaria. A espaguetificação é o processo de ser esticado por uma gravidade imensa até que você seja reduzido a uma fina corrente de matéria. Além disso, sou mais do tipo Fusilli. Mas se isso for necessário para que vocês se inscrevam no meu canal, eu o farei. Inscreva-se! Você está parecendo nojento. Sim, tanto faz. Tudo bem. Estou prestes a entrar neste buraco negro por apenas 1 nanosegundo. Três, dois, oh! Posso viajar para um universo paralelo antes de ser puxado de volta para fora? Você nunca disse nada sobre puxá-lo para fora. Isso seria impossível. O quê? A gravidade do buraco negro é tão forte que nenhuma força é capaz de puxá-lo para fora. Rico! Você ficará preso se movendo em direção ao centro. Não importa o que aconteça. Vamos lá. Cara, eu não estou começando. Estou começando a não me sentir tão bem. Você está começando a se mover em câmera lenta, mesmo que o tempo ainda pareça normal para você. Isso ocorre porque o forte campo gravitacional próximo ao buraco negro desacelera o tempo em relação a um observador distante, um conceito conhecido como dilatação do tempo. Como ninguém fez isso em Interstellar? Uou! Sim, eu lhe disse que isso funcionaria, Rico. Nunca duvide de seu filho Chase. Assim como eu suspeitava, o buraco negro era, na verdade, um túnel através do espaço-tempo. Um buraco de minhoca, como os nerds da ciência o chamam. E a outra extremidade me jogou em um universo paralelo, em vez de me esmagar como o Rico disse que faria. Sou um gênio. Comemore muito ainda. Pelo amor de Deus! Mesmo em um universo paralelo, tudo quer me matar. Este é o universo onde você sobrevive no final de cada episódio. Espera, o quê? Quer dizer que isso existe? Não foi isso que eu quis dizer. Meu Deus! Bem, é claro, por que não pensei nisso? Teoricamente, há inúmeros universos paralelos onde todos os resultados possíveis de cada evento acontecem. Portanto, preciso pular de universo em universo até achar um onde não morra no final de cada episódio. Agora estamos em um território puramente especulativo. Não pode ser Fique tão de olho em simples mim, assim. Rico. Talvez eu consiga encontrar um universo em que eu não morra. E meu canal no YouTube é extremamente popular. Ei, isso está parecendo melhor. Sim, isso não está acontecendo. Vamos tentar de novo. Olá? Vocês são reais? Eu não me inscrevi para isso. Você vê aquele ciúme cruel dos chimpanzés? Uma das coisas pelas quais eles atacam as pessoas é a inveja. Tá bem.
estranho. Tudo. Parece bem normal. Eu vou rodar mulheres dentro do hospital. Pensei que fossem pra ela. O que aconteceu com o garoto doente de novo? Yo, what up, it's your boy Chase, your ticket. E aí, manos? Então hoje vou fazer a pegadinha do trem. Vou preparar tudo, 400 verões. Eu vou. Qual de nós será atingido pelo trem primeiro? Vai ser uma treta épica. Sou eu, ó! Ei, tudo bem, manos? Então hoje eu vou, fazer a pegadinha do trem. Ó, cara! É assim que eu pareço? É. Só que ele tem 5% da gordura corporal e 13% de traços faciais mais simétricos. Tá bem, já entendi. Muito obrigado por ser tão explícito. Pronto. Mas depois que eu for lançado ao espaço por esse trem, veremos se sobreviverei. Provavelmente aterrissarei na Lua. Provavelmente vou pousar na Lua ou talvez acabe em órbita. Eu também amo vocês. Vamos tirar uma foto. Sim, não. Eu adoraria fazer mais selfies. Ok, não me toque. Ok, calma. Yo, Chase, calma. O que são essas coisas? Motorista, o quê? Ele tem 500 milhões. O quê? Ei, e aí, pessoal? Isso foi totalmente uma pegadinha. Ainda estou relaxando. Olá, catchphrase. Oh, meu Deus. Meu Deus, é uma pegadinha. Só estou brincando, seus idiotas. Porque estão todos gritando, mano. Isso é diferente. Puxa! Ai, espere! Espere por mim! Então, o rico disse que não se pode pular em um buraco negro. E eu disse, preste atenção, garoto rico. O Chase pode pular nesse buraco negro. Então foi isso que eu fiz. Pulei e me espaguei. Ainda bobo, até aqui. E em algum momento, entre tudo isso, eu estava no Joe Rogan, alguém queria que eu comesse um monte de cachorros quentes, e agora estou aqui. Portanto, não importa a tecnologia ou o equipamento de pilotagem com que você venha. Você ainda o morde no final de cada episódio? Foi o que entendi da história? Sei que é bobagem, mas é épico. Talvez morra no final de cada episódio, mas volta com cheiro de menta mais fresco. Eu simplesmente nunca morro. Não importa o quanto eu fique destruído ou quebrado, mas você está vivendo o sonho. Você tem seu rosto em outdoors, tem multidões de fãs loucos que o amam ou querem comer você. Não tenho certeza do que estava acontecendo lá, mas parecia legal. Mano, eles são loucos. Tipo, eles continuam me pressionando para fazer acrobacias cada vez mais malucas. Agora eles têm meu patrocinador, a Red Bull. A Red Bull lhe dá asas. Estou empolgado com essa enorme transmissão ao vivo. Acho que meu corpo não vai sair inteiro, mano.
Dude. Que bom. Eles querem que você participe disso? Sim, e quero dizer, tipo, eu quero, e meu agente está dizendo que isso pode me levar a vídeos mais científicos. E é aí que está a grana alta, cara. Mas cara, se eu for para lá, sei que ficarei preso lá para sempre, ficando esticado por toda a eternidade. Não sou um super-herói, não como você, mano. Não sou um super-herói. Ou será que sou? Tive uma ideia. Vou entrar em suas calças. O quê? What? Mano, acho que ninguém vai acreditar que esse sou eu. Esse terno é muito apertado, você mal consegue se mexer. Mano, o quê? Isso é porque ele tem 5% a mais de gordura corporal do que você. Sim, você já havia mencionado isso. Obrigado, Rico. Espere, você construiu essa nave espacial? Sim, mano, por quê? Sim, isso não vai adiantar. Vamos começar a montagem. Agora mesmo. Comecem! Ok. Então, se você voasse com uma nave espacial comum em um buraco negro, a transmissão ao vivo seria bem curta. A gravidade que puxa a parte da nave mais próxima do buraco negro é muito mais forte do que a gravidade que puxa a parte de trás da nave. Portanto, ela seria partida ao meio muito antes de você chegar ao centro do buraco negro. Você também seria bombardeado pelas intensas quantidades de radiação que escapam do buraco, o que não apenas desativaria os sistemas da espaçonave, mas também derreteria seu rosto. Felizmente, a espaçonave que construí para você pode resistir a tudo isso, mas a tecnologia necessária para isso é complexa demais para os cérebros humanos insignificantes entenderem. Portanto, não será você que pilotará a nave. Serei eu, vestido como você. Você só precisa esperar aqui até eu entrar no buraco negro. Então você ressurge com todos, pensando que acabou de realizar a façanha mais incrível da história do universo. Mesmo que tenha sido eu, e que tecnicamente eu já tenha feito isso algumas vezes. E então você terá toda a credibilidade de que precisa para começar aquele canal de ciência que sempre quis. Você realmente acha que pode enganar todos os meus fãs, mano? Assim, mano, acho que consegui, cara. Mas talvez eu precise de um terno novo. E aí, Yars, é o seu garoto Chase, ainda vivo? Haha! Uau, obrigado, Slim Jimmy! Haha, você é meu irmão de outra lua. Talvez seja melhor você diminuir um pouco o tom. Além disso, você ainda tem tempo para mudar de ideia. Achei que esse universo era tudo o que você queria. Sim, acho que prefiro ter meu pequeno grupo de apoiadores reais do que esses 500 milhões de monstros. Sinto falta de vocês, vocês são os melhores, de verdade. Lembram-se de quando fomos à Lua e eu fiz aquele hambúrguer que vocês me viram engasgar até a morte? Vocês estavam lá comigo em cada passo do caminho e mais. Vocês sabem, estou começando a achar que essa coisa de morrer é um tipo de superpoder. Devo comprar um traje como um super terno. Uau!
Isso realmente foi... Você está dentro. Não sei do que está falando. Aqui vamos nós, manos. Peguem seus Red Bulls e esmaguem-nos em seu rosto em 2, 1, ah! Funcionou? Rico, você está vendo o outro Chase em algum lugar? Espere. Como é que acabamos voltando para onde começamos? Do que você está falando? Você sabe, os universos paralelos, o outro Chase, a transmissão ao vivo, a experiência Joe Rogan. Você não se lembra de nada disso? Entrou no buraco negro, foi imediatamente espaguetado até a morte. E agora você está aqui. Não, é impossível que eu tenha imaginado tudo isso. Rico, verifique seus discos rígidos ou algo assim. Viajamos por vários universos muito diferentes. Entramos em uns 5 buracos negros. O conceito de viajar para um universo paralelo por meio de um buraco negro é extremamente improvável. Mesmo que fosse possível, as chances de você passar pelo horizonte de eventos antes de morrer são muito baixas. Mas não é impossível para alguém com superpoderes. Oh não, cara, é só uma brincadeira, mano. Pare de ser tão morto em relação a isso. É assim que você se pareceria se tivesse nascido em outros planetas do nosso sistema solar. Mas você já parou para pensar em como seria a sua voz? Sim, nesses outros planetas, a sua voz seria bem diferente, desde grave e assustadora até... Neste vídeo, vamos enviar você a todos os planetas do nosso sistema solar, começando pelo menor dos mundos e terminando com os gigantes gasosos de tamanho colossal. Veremos se alguém será capaz de ouvir seus gritos. Certo, vamos começar com o planeta mais próximo do nosso Sol, que é Mercúrio. É um mundo bastante peculiar, na verdade. Pois bem, embora Mercúrio seja o mais próximo do Sol, ele nem sequer é o planeta mais quente. Não me interprete mal, ainda está escaldante durante o dia, com temperaturas que chegam a 427 graus Celsius, mas à noite as temperaturas caem para menos 179 graus Celsius. E as noites em Mercúrio são incrivelmente longas, elas se estendem por 3 meses terrestres. A razão pela qual a temperatura tem uma variação tão grande é a atmosfera, ou mais especificamente a ausência dela. Sim, em vez de uma atmosfera densa e completa, como a que possuímos aqui na Terra, bem, Mercúrio possui uma exosfera bastante tênue. Existe algum oxigênio nela, juntamente com elementos como sódio, hidrogênio, hélio e potássio, mas seria impossível respirá-lo. Se você nascesse em Mercúrio, bem, você teria uma constituição robusta e uma espessa camada de gordura sob sua pele de aspecto metálico para ajudar no controle interno da temperatura. Mas ainda assim, não conseguiria respirar aqui, não nesta exosfera. E, se você não pudesse respirar, bem, você também não conseguiria gritar em Mercúrio. Para produzir qualquer som que fosse, você teria que evoluir para conseguir sobreviver sem oxigênio. Só então você poderia tirar o capacete e sair da segurança do seu habitat. E aí sim, gritar. Muito bem. Não importa o quão alto você grite, lá em Mercúrio ninguém conseguirá te ouvir. E não apenas porque não há mais ninguém por perto. O negócio é que o som precisa de um meio para viajar, e estar em Mercúrio é praticamente o mesmo que estar no vácuo do espaço. Sua exosfera extremamente fina é apenas filetes de átomos. As vibrações das suas cordas vocais não teriam ar para as transportar, então a voz não viajaria de forma alguma. Mercúrio é um mundo silencioso, escaldante e gelado, mas ainda há uma maneira de ouvir coisas nele.
você teria que encostar seu ouvido no chão durante um terremoto de Mercúrio. Um Mercúrio tremor é como um terremoto, só que acontecendo em Mercúrio. Se você apoiar a orelha no chão, ouviria as vibrações do planeta como um ruído profundo, um ruído muito profundo. Mas, não ficaria lá por muito tempo não. Afinal, ainda é um tremor, e o chão tremendo poderia causar todo tipo de estragos e problemas. Mercúrio é um lugar de extremos e também um lugar bastante silencioso. Então vamos agora para um planeta que possui uma atmosfera extremamente densa. De entre todos os planetas rochosos do Sistema Solar interior, Vênus possui a atmosfera mais densa e verdadeiramente aterrorizante. E os sons ressoam aqui com um estrondo ensurdecedor, literalmente. Mas antes de te revelar exatamente como a tua voz soaria se estivesses em Vênus, vou levar-te numa viagem fascinante e detalhada ao interior do teu próprio ouvido. Seus ouvidos humanos evoluíram na Terra para detectar e interpretar ondas sonoras no ar terrestre. Você tem uma orelha externa. Essa é a parte da sua orelha que você pode ver. Esta é a parte que capta as ondas sonoras. Dentro, você tem o ouvido médio. Ele possui ossículos, que são os menores ossos do seu corpo. Eles amplificam as vibrações que sua orelha externa detecta. E depois temos o ouvido interno. Aqui encontramos a cóclea. É um órgão em forma de espiral, preenchido com um líquido. Ora, quando as vibrações sonoras o alcançam, o líquido dentro da cóclea se move e ativa minúsculas terminações nervosas. Então, esses nervos transformam as vibrações em sinais elétricos que viajam até o seu cérebro. É assim que você consegue ouvir. Ei, uma curiosidade interessante. Algumas partes das suas orelhas, acredite ou não, evoluíram de peixes. Sim, um dos ossos minúsculos do seu ouvido médio, o estribo, evoluiu da brânquia de um peixe muito antigo. E os outros dois, o martelo e a bigorna, já foram parte da mandíbula dos seus ancestrais répteis, aqueles que pareciam répteis. Levou milhões de anos de evolução para que esses ossos se desprendessem e se tornassem parte do ouvido médio. Tudo isso para que você pudesse ouvir as coisas ao seu redor. Bem, você não evoluiu para ouvir coisas em Vênus, onde as condições são além do extremo. Devido à grande quantidade de ar que Vênus possui, ela aprisiona o calor do Sol, fazendo com que este planeta seja quente. Extremamente quente. No entanto, a atmosfera não se limita a produzir calor, ela também exerce uma enorme pressão sobre a superfície. Estar em Vênus seria como ser esmagado pelo oceano a 1 quilômetro abaixo do nível do mar. O peso desta atmosfera extrema acima de si esmagaria com cerca de 90 vezes a pressão atmosférica a que está habituado na Terra. Você precisaria de uma estrutura óssea extremamente robusta para conseguir sobreviver neste ambiente, e sua pele teria um aspecto metálico para refletir todo aquele calor escaldante e protegê-lo da radiação. Então, como soaria este seu eu venusiano? Como um rosnado profundo e retumbante? Sim, exatamente assim. Nesta sopa gasosa da atmosfera de Vênus, o seu tom de voz seria extremamente grave. Imagine que estivesse a falar através de um tanque de mergulho e multiplique esse efeito por muitas e muitas vezes. Seria de fato algo bastante divertido de se ver. Em Vênus, você evoluiria para ser muito mais baixo do que é na Terra, mas sua voz soaria como se fosse um gigante. Você seria uma pessoa minúscula, com um grave estrondoso, e isso não é tudo o que a atmosfera venusiana faria com a sua voz. Sabe, o som em Vênus viaja mais rápido do que na Terra. Você está acostumado com a velocidade do som a 340 metros por segundo. Em Vênus, ele acelera a 410 metros por segundo. Então, o que isso significa exatamente para a sua voz? Bem, como o som aqui se propaga de forma mais rápida, isso faria com que algumas das frequências da sua voz ficassem mais agudas. O tom geral, no entanto, ainda permaneceria grave, então você teria uma voz um pouco distorcida e com um som retumbante. Soaria como o Pato Donald tocando baixo. É algo nesse sentido. Isso quer dizer que seus ouvidos precisariam se adaptar e evoluir aqui também. Aqui na Terra, estamos acostumados a sintonizar as frequências mais elevadas do nosso ambiente, mas lá em Vênus, seus ouvidos teriam que se focar em captar os tons mais graves, e você precisaria ser capaz de capturar os trovões graves e profundos que cortam o céu.
Sim, o ambiente ao seu redor soaria grave também. Seus ouvidos seriam diferentes aqui. Você teria uma orelha externa minúscula, mas seus tímpanos seriam mais grossos e menos flexíveis para que pudessem suportar a pressão constante. Você poderia até evoluir para ter câmaras preenchidas com fluido em vez de cavidades de ar semelhante ao que os crocodilos têm. O problema é que, mesmo assim, você ainda não conseguiria respirar aqui. A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono. Então, se você não quisesse depender constantemente de tanques de oxigênio, seria melhor que você evoluísse para respirar todo esse CO2. Certo, agora vamos escutar você gritando em Marte. Ei, se você sempre teve vontade de ser alto, então bem-vindo ao planeta Marte. Para sobreviver neste ambiente de gravidade reduzida, com uma atmosfera que não permite a respiração e temperaturas extremamente baixas, você desenvolveria uma constituição alta e esguia. Sim, a gravidade em Marte é de apenas 38% da gravidade da Terra, então caminhar por aqui seria muito mais fácil para você, o que, infelizmente, não posso dizer sobre gritar. Marte está melhor que Mercúrio no quesito ar, mas ainda não chega nem perto da Terra. A atmosfera aqui é fina e composta principalmente por dióxido de carbono. Então, mesmo que você gritasse com toda a força dos seus pulmões, o som sairia abafado e quase inaudível. Essa atmosfera extremamente rarefeita não conseguiria transportar as ondas sonoras como acontece aqui na Terra. O grito mais alto de todos soaria como um sussurro quase imperceptível e você teria que estar a poucos metros da fonte do som apenas para conseguir ouvi-lo. Seus pulmões também teriam que evoluir para superpulmões capazes de extrair o pouco oxigênio que há no ar. Agora, ao contrário de Vênus, a velocidade do som em Marte é menor, atingindo apenas 240 metros por segundo. Não porque o ar seja rarefeito, mas sim porque faz muito frio aqui. Você estaria tentando sobreviver numa faixa de temperatura que vai de confortáveis 20 graus Celsius, 70 Fahrenheit, a um frio congelante, menos 153 graus Celsius, menos 225 Fahrenheit. Para a sua voz, significa que você teria um tom mais grave. Ao mesmo tempo, a atmosfera de baixa densidade e rica em dióxido de carbono estaria absorvendo frequências mais altas, então sua voz seria bem profunda. Não tão profundo quanto em Vênus, mas mais profundo do que é na Terra. Em Marte, você soaria como se estivesse falando através de uma parede com uma máscara grossa. E se você estiver tentando ouvir alguém com uma voz aguda, bem, você definitivamente precisará de um aparelho auditivo. Pois é, os seus ouvidos terrestres não foram concebidos para escutar bem em Marte, naquele ambiente de quase vácuo, mas a situação seria completamente diferente em Júpiter. Bem, Júpiter é um planeta que não tem problemas com ar rarefeito. É um planeta gasoso, um gigante gasoso, aliás. Não tem uma superfície sólida onde se possa pisar. Então, primeiro, você teria que viver no habitat das nuvens. No topo das nuvens, a pressão atmosférica é igual à da Terra. Seria um local perfeito para você evoluir. A atmosfera ao seu redor seria uma mistura de hidrogênio e hélio e seria bem fria. Diria até extremamente fria, menos 110 graus Celsius. Isso é menos 166 graus Fahrenheit. Ora, se evoluísses em Júpiter, terias menos densidade óssea e mais músculo. Terias pele escura para te protegeres da intensa radiação neste planeta. Mas e a tua voz? Bem, não é exatamente o que você imaginaria. É verdade que Júpiter possui uma quantidade imensa de gás, e depois daquela densa atmosfera venusiana, você poderia pensar que sua voz seria grave e profunda, mas não seria assim em Júpiter. Aqui, você soaria mais ou menos assim, como um pequeno esquilo atarracado. Isso porque o ar aqui no topo das nuvens é muito leve. Tem hélio. O som aqui viaja 3 vezes mais rápido que na Terra. Graças ao hidrogênio e hélio leves, suas cordas vocais vibrariam com menos resistência e seu tom subiria. Claro que você teria problemas para respirar.
Não há oxigênio em Júpiter, então terias de evoluir para um ser que respirasse hidrogênio se quisesses gritar lá sem capacete. Mas se pudesses respirar e gritar aqui, a tua voz estridente seria bem alta e viajaria muito, muito longe. Claro que teria de competir com o rugido de Júpiter. Este gigante gasoso é barulhento. Tem tempestades intensas e relâmpagos massivos, estrondando e ecoando por todo o planeta. Você teria que gritar muito alto para abafar o próprio Júpiter. Mas e o primo gasoso de Júpiter, Saturno? Ok, assim como Júpiter, Saturno também possui uma atmosfera de hidrogênio e hélio, e a temperatura nas camadas superiores das nuvens chega a menos 140 graus Celsius, menos 220 Fahrenheit. Não é de admirar que a sua voz neste planeta gigante também fosse aguda. Ela viajaria rápido e longe, competindo com os ventos de Saturno. Os ventos aqui podem ficar intensos. Correntes de jato chegam a 1.800 km por hora. Isso é 1.100 milhas por hora. E tempestades ocorrem por todo lado. O próprio Saturno soa como um sopro sibilante de metano, com fortes trovões no interior de suas nuvens. Felizmente, as tempestades em Saturno não são tão intensas quanto as de Júpiter. Então, num dia calmo, você poderia falar com alguém com sua voz comicamente estridente se estivesse perto o suficiente deles. Mas você ainda não conseguiria respirar aqui, a menos que desenvolvesse órgãos especializados que o ajudassem a sintetizar oxigênio respirável do vapor d'água nas nuvens de Saturno. Agora, vamos nos deslocar para os confins mais distantes do nosso sistema solar, onde encontramos o planeta Urano. Este é, sem dúvida, um lugar incrivelmente frio. Nas suas camadas de nuvens superiores, você estaria travando uma batalha pela sobrevivência em um ambiente com ar a menos 200 graus Celsius. São 330 graus Fahrenheit negativos. E não é como se fosse ar respirável. Assim como Júpiter e Saturno, Urano tem uma atmosfera de hidrogênio e hélio, mas também possui bastante metano. Se de alguma forma você conseguisse respirar e gritar neste ambiente, então teria uma voz bem aguda, mas não tão estridente ou chiada quanto a que se ouve nos gigantes gasosos. Isso acontece porque a atmosfera de Urano é mais fria e um pouco menos densa nas camadas superiores das nuvens do que a atmosfera do nosso planeta, a Terra. E, como já mencionei, ele possui metano, que é um gás mais denso que o hélio ou o hidrogênio. Por conta de todas essas características, a velocidade do som em Urano é consideravelmente mais baixa do que em Júpiter, mas, mesmo assim, seus gritos de esquilo seriam ouvidos a uma grande distância. E Urano é muito mais silencioso que Júpiter. É verdade que possui ventos que chegam a 900 km por hora em certas regiões, mas, no geral, o clima por lá não é tão intenso. No que diz respeito aos gigantes de gelo e gás do nosso sistema solar, Urano é bastante sem graça, mas fede horrivelmente. Sim, graças ao sulfeto de hidrogênio em sua atmosfera superior, este planeta cheira a ovos podres. Se você consegue gritar e respirar, você também consegue sentir o cheiro. E você estaria sentindo o cheiro disso, certo? Vamos fazer você gritar no último grande planeta do sistema solar, Netuno. Bem, Netuno é o segundo gigante de gelo da nossa vizinhança e é extremo. Para ser justo, todos os gigantes gasosos e de gelo são extremos, mas Netuno é extremo demais. Netuno tem uma atmosfera semelhante à de Urano, mas o clima aqui te deixaria de queixo caído. Netuno é famoso por seus ventos gigantescos que sopram a velocidades superiores a 2.400 km por hora. Isso equivale a 1.500 milhas por hora. Eles te jogam pra lá e pra cá e jogam seu habitat pra lá e pra cá e você não saberia onde estava. Mas você ainda poderia gritar aqui. Sua voz soaria aguda, a mesma voz de esquilo que você teria em Júpiter, Saturno e Urano. Só que ninguém jamais te ouviria por cima de todo aquele som de uivo de fundo. Sim, Netuno é barulhento. Ventos rápidos por todo o planeta criariam um rugido constante de tempestades turbulentas. Aqui você ouviria fortes rajadas de vento o tempo todo. Uma voz pequena e aguda se perderia naqueles uivos ensurdecedores. Caso você crescesse em Marte, seu corpo seria muito diferente.
Marte é um candidato viável para um futuro assentamento humano no espaço, mas não possui gravidade, atmosfera e água necessárias para a sobrevivência. Pelo menos não em seu estado atual. Andar no planeta vermelho sem traje espacial sufocaria, incharia e envenenaria por radiação extrema em minutos. Não seria nada bonito. Para sobreviver em Marte, precisa ser mais alto e magro. A gravidade em Marte é cerca de 38% da gravidade na Terra. Por isso, não é necessário da força muscular para caminhar. Você perderia massa nos ossos e músculos, mas seu corpo mais alto gastaria menos energia, o que é bom, já que a comida em Marte seria escassa. Ser mais alto ajuda a enxergar longe. Ao falar na visão, seus olhos mudariam. Marte tem tempestades de poeira e menos sol do que a Terra. Precisariam se adaptar. Com visão melhor em pouca luz, suas lágrimas pegajosas protegem contra poeira e detritos. Agora, Marte mal tem uma atmosfera, o que significa duas coisas. Primeiro, seus pulmões se tornariam superpulmões, capazes de extrair traços de oxigênio da atmosfera marciana. E segundo, sua pele seria marrom escura para protegê-lo da radiação solar prejudicial. Sim, sem uma atmosfera densa, Marte é banhado por radiação. Também faz muito frio no planeta vermelho. Graças à atmosfera quase nula, a temperatura aqui varia de confortável a um frio congelante de 153 graus Celsius negativos, mas sua pele escura absorveria mais calor para ajudá-lo a sobreviver quando o frio aumenta. E se tivesse nascido em um planeta mais quente? Bem-vindo a Vênus! Ele tem uma atmosfera densa que retém o calor do Sol e transforma o planeta em uma fornalha. Vênus é tão quente que, sem traje espacial, você se incineraria instantaneamente. Você também seria esmagado pela pressão atmosférica extrema, 92 vezes maior que a da Terra. Evoluir para viver nesse mundo infernal significaria ter um corpo baixo e robusto com pele prateada e espessa. Sim, sua pele teria que refletir o calor e a radiação intensos. Ela deve poder neutralizar o ácido sulfúrico. Sim, Vênus possui uma densa atmosfera de dióxido de carbono e nuvens feitas de gotas de ácido sulfúrico, o que implica na ocorrência de chuva ácida. E seu corpo mais curto e compacto forneceria o suporte necessário para suportar a pressão atmosférica extrema. Mas você ainda não conseguiria respirar a atmosfera venusiana tóxica. Teria de depender de tanques de oxigênio. Você também nunca teria um estilo de vida ativo em Vênus, porque precisaria conservar sua energia e o oxigênio que conseguisse obter. Você ficaria praticamente preso em seus aposentos o tempo todo. Sim, viver em Vênus seria difícil, mesmo com um esqueleto extremamente resistente. Então, vamos tentar outro planeta, como Mercúrio. Mercúrio está ainda mais próximo do Sol do que Vênus. Em Vênus, há calor escaldante. Em Marte, temperaturas congelantes. Mas em Mercúrio, é preciso lidar com ambos. Esse minúsculo planeta, como Marte, possui pouca atmosfera. As temperaturas oscilam de escaldantes a geladas e uma noite aqui dura quase 3 meses terrestres. Você precisaria de proteção para te proteger nesse planeta hostil. Seria como ter uma camada metálica semelhante a Vênus, refletindo o calor extremo e mantendo-o quando a temperatura abaixasse. Seu corpo tornaria-se robusto e atarracado com camada de gordura quente nas noites frias. Membros mais longos e flexíveis facilitariam seus movimentos. Você não teria muitos músculos, pois a gravidade de Mercúrio é cerca de 38% da gravidade da Terra.
Desenvolver células resistentes à radiação em Mercúrio é inviável devido à ausência de atmosfera, que protege a Terra do Sol. E respirar em Mercúrio seria impossível. Talvez você tenha menor capacidade pulmonar. Talvez até desenvolva um órgão especial que gere oxigênio de minerais ingeridos, assim como plantas fazem através da fotossíntese. A vida em Mercúrio seria bastante miserável e sem intercorrências. Mas espere até ver como seria a vida em Júpiter. O grande problema de Júpiter é não ser habitável. Primeiro, ele não tem nem mesmo uma superfície para você andar. Você deslizaria por nuvens de hidrogênio e hélio. Perderia densidade óssea e teria músculos fortes. E você teria que ser baixo e compacto para suportar a pressão intensa do gigante gasoso. Sua pele escura lhe daria algum nível de proteção contra a radiação de Júpiter, e você estaria cheio de gás. Sim, para poder voar na espessa atmosfera de Júpiter, seu corpo precisaria ter gases mais leves que o ar. Seu maior obstáculo seria a falta de oxigênio em Júpiter. Mesmo com a adaptação à radiação e à pressão atmosférica, a sobrevivência seria difícil sem a capacidade de respirar hidrogênio ou hélio. E em Saturno é a mesma história. Lá, no entanto, os seres poderiam evoluir órgãos para sintetizar oxigênio a partir de vapor de água ou amônia. Mais pontos para Saturno. Em Urano seria um alien azul e baixo. Essa pigmentação azul poderia lhe dar alguma proteção contra a radiação cósmica. Sua pele precisaria ser muito grossa e ter a capacidade de reter bem o calor. Urano é frio. É um dos planetas mais frios do Sistema Solar, atingindo temperaturas congelantes de menos 2.124 graus Celsius. Não há como respirar em Urano porque, assim como em Júpiter, não há oxigênio nesse gigante de gelo. E também não há superfície sólida. Urano é como uma nuvem gigante de peidos. Sim, graças ao sulfeto de hidrogênio e suas nuvens, esse planeta cheira a ovos podres. Talvez seja melhor não respirar tanto fedor. Nascer em Netuno seria exatamente como nascer em Urano, menos o cheiro de peido. Netuno é um pouco mais quente que Urano, o que não é o bastante para torná-lo habitável. Seu corpo não aguentaria viver aqui, mesmo adaptado. Desde o início dos tempos, a Terra tem criado vida e depois tem aniquilado a maior parte dela em momentos catastróficos e de ultradestruição. A Terra, em seus primórdios, já era um lugar bastante hostil, mas esses eventos selvagens representaram os piores períodos já registrados na história para se estar vivo. Então, naturalmente, pensei que seria divertido me mandar para lá, sabe? Para cobrir tudo ao vivo, ou, o que é mais provável, morto. Obviamente, eu não consigo viajar no tempo, mas o DigiPeter, ele consegue. Neste vídeo, vamos te mostrar exatamente como você morreria durante os períodos mais perigosos que o planeta Terra já presenciou, começando com o primeiríssimo evento de extinção desde que a vida multicelular surgiu, a extinção do Ordoviciano Superior. O período Ordoviciano começou há quase meio bilhão de anos e durou cerca de 50 milhões de anos. Este foi um período de oxigenação planetária e saltos incríveis na biodiversidade, conhecido como o grande evento de biodiversificação do Ordoviciano. É um tempo tão recuado que as primeiríssimas espécies de plantas estão apenas agora a começar a povoar a superfície terrestre. Nas fases iniciais e intermédias deste período, é muito difícil para mamíferos como você ou o DigiPeter conseguirem respirar.
O oxigênio constitui apenas 14% da atmosfera terrestre, mas nos períodos finais do Ordovícico, digamos, há cerca de 450 milhões de anos, o oxigênio era tão elevado quanto nos dias de hoje, ou até mais, atingindo uns impressionantes 24%. Agora, pode não parecer que muita coisa esteja a acontecer em Terra. Tudo o que veríamos aqui seriam algas e as primeiras plantas terrestres, essas pequenas hepáticas, que são como musgos, e ainda não há animais, o que é bom, nada para te comer ainda. Mas sob a superfície dessas ondas do oceano, a biosfera da Terra está explodindo. Os primeiros peixes já se encontram nadando por aí. Peixes sem mandíbula, peixes coraçados e até mesmo tubarões primitivos percorrem os oceanos. Há uma incrível diversidade de animais construtores de recifes, como os corais e um dos meus animais fósseis favoritos, os trilobitas. Trilobitas de todas as formas e tamanhos, em todos os nichos ecológicos. Eles dominavam o mundo subaquático e seus oceanos quentes e rasos. São meio que caranguejos ferradura. Então era uma época bem próspera para se viver. Isso se você conseguir viver sem manteiga, que não existirá por quase 500 milhões de anos. E não sou o único que acha os trilobitas saborosos. Criaturas fascinantes como o cefalópode endoceras, um predador nautiloide parecido com um unicórnio, com uma concha longa e reta, que cresce até 6 metros de comprimento e se alimenta de trilobitas. Mas esta terra é muito diferente da terra que você conhece. É dominada por um supercontinente conhecido como Gondwana. E quando Gondwana se deslocou e se estabeleceu perto do Polo com frio e fome. Não há nada para comer, a não ser alguns restos de algas. Eventualmente, você fica sem comida. E como um explorador antártico perdido e errante, você morre congelado perto do Polo Sul. Cara, estou arrepiado só de olhar para ele. Certo, vamos dar uma olhada na próxima era de extinção. O Devoniano Superior. O período Devoniano Superior teve seu início há pouco mais de 380 milhões de anos. O planeta Terra está mais verde agora. As plantas se estabeleceram por completo em terra firme, e as primeiras florestas de samambaias e árvores Archaeopteris se espalham ao longo de rios e mares. Para o Digipetter, começa por ser um tempo bem agradável. Há florestas estranhas, mas agradáveis para explorar, sem dinossauros para o caçar ainda. E, já que ele trouxe sua vara de pescar, ele está com sorte, porque debaixo d'água, esta é a era dos peixes. Nadando por recifes enormes e mares rasos, estão os primeiros peixes com mandíbula, como os temíveis placodermos blindados, com sua armadura óssea maciça e mandíbulas pesadas. Esses predadores terríveis cresceram a tamanhos enormes, até 10 metros de comprimento. Isso são 30 pés. Foi também uma época em que os sarcopterídeos, os peixes de nadadeiras lobadas, evoluíram. Agora, eles podem não parecer tão especiais, mas acredite ou não, este é o ancestral de Digipetter e o seu.
É um tempo bastante interessante para se estar vivo. Dentro de alguns milhões de anos, outro peixe de barbatanas lobadas, um parente daquele que o Digipeater acabou de pescar, chamado Tiktaalik, desenvolve a capacidade de rastejar para a terra firme. Essa é a primeira criatura a pôr os pés, ou melhor, as nadadeiras, para fora do mar. Eles não são perigosos para um bípede rápido e evoluído como o Digipeater, mas são fascinantes de se ver em primeira mão. Enquanto isso, o Digipeater tem árvores, o que significa que ele tem madeira, então ele pode construir para si uma pequena cabana de toras ou um abrigo. Ele pode ver seus ancestrais, de muitas e muitas gerações, florescerem. Sua dieta vegetariana é deficiente e ele depende da água da chuva, mas o oxigênio está perto dos níveis modernos. Digipeater está a prosperar. Mas, quase assim que começou, o Devoniano Superior passou por uma série de eventos de extinção que se estenderam por 20 milhões de anos. Um dos maiores assassinos desta era não foi um asteroide ou um objeto interestelar, são todas essas plantas danadas. Sim, as árvores. Veja bem, as árvores desenvolveram sementes e raízes pela primeira vez e essas raízes crescem diretamente na rocha-mãe, liberando quantidades incríveis de nutrientes. Na nossa era, as raízes das árvores estão por toda parte, mas, atualmente, elas provocam florações massivas de algas, esgotando o oxigênio das águas costeiras. E essas florações de algas acabam morrendo e começam a apodrecer, formando gigantescos tapetes de material orgânico morto. Os mares tornam-se anóxicos e a vida marinha sufoca. Durante este período, há também evidências de atividade vulcânica e possíveis oscilações climáticas. Mas o verdadeiro assassino no Devoniano Superior é a queda do oxigênio marinho. Perto do fim do período devoniano, você testemunha extinções em massa em recifes e peixes, famílias inteiras que jamais se recuperarão. 75% das espécies são perdidas. Os monstruosos peixes couraçados desaparecem, assim como a maioria dos trilobitas, para nunca mais serem vistos ou cozinhados. Após ter prosperado por milhões e milhões de anos, o Digipeater começa a enfrentar sérias dificuldades. Por volta de 360 milhões de anos atrás, os oceanos já cheiravam a algas podres e em decomposição. Os peixes desapareceram completamente, não há quase nada para comer, e você e o Digipeater perdem peso muito rapidamente. Vocês estão morrendo de fome, e então, um dia, vocês ficam completamente desesperados. Você come um peixe encalhado e um trilobita em decomposição em um único e horrível episódio gástrico. Você contrai um caso historicamente grave de intoxicação alimentar e é extinto no final do período devoniano. Mas isso não é absolutamente nada comparado ao próximo evento de extinção em massa, conhecido como a Grande Extinção. Certo, vamos avançar uns 100 milhões de anos, mais ou menos, em direção ao fim do Permiano. Este é o supercontinente Pangeia, uma única e vasta massa de terra que se estendia por quase todo o planeta, completamente cercada por um oceano global. Samambaias e plantas irrompem, criando um habitat rico para anfíbios, répteis e até mesmo répteis mamaliformes, como estes terapsídeos. Todo tipo de criaturas estranhas e fascinantes caminham por esta terra. Animais como gorgonopsídeos evoluíram para serem predadores sérios. Para o Digipeater, a coisa está a ficar um pouco perigosa lá fora. Há grandes bichos a vaguear por estas florestas, como o Dimetrodon de vela dorsal, que parece um dinossauro, mas é muito mais antigo, por 40 milhões de anos. E os gorgonopsídeos são como tigres dente de sabre, que ainda não acabaram de cozer. Muitas dessas criaturas, na verdade, não nos fazem recordar de absolutamente nada que exista no planeta Terra atualmente, ou mesmo na memória popular, como os dinossauros. Isso porque, alerta de spoiler, a grande extinção em massa está prestes a acontecer. Há 260 milhões de anos, uma série de vulcões na China entrou em erupção, e há 252 milhões de anos, a Sibéria basicamente explodiu, transformando-se num vulcão gigantesco por centenas de milhares de anos.
No que é agora conhecido como as armadilhas siberianas, um nível quase inimaginável de atividade vulcânica se manifesta, lançando para fora toneladas e toneladas de lava, submergindo completamente tudo em rocha derretida. Digipeater está em fuga, passando a maior parte dos seus dias a desviar-se dos fluxos de lava e a tentar chegar a qualquer lugar que não esteja coberto por essa mesma lava. Agora, a lava é claramente prejudicial para a vida nas proximidades da Sibéria, mas o problema maior e de alcance planetário é o aquecimento global. Aqueles vulcões bombeiam quantidades quase ilimitadas de dióxido de carbono e enxofre para a atmosfera. Algumas estimativas apontam que os níveis de dióxido de carbono podem chegar a 20 vezes os níveis atuais. As temperaturas em todo o mundo sobem drasticamente. Os oceanos ficam quentes, passam a dissolver menos oxigênio e tornam-se anóxicos. Os sistemas marinhos sufocam, há mortes em massa e depois tudo só piora. Para você e o Digipeater, a vida é uma droga. O mundo inteiro cheira a cinzas e a enxofre. É como cheiro de ovos podres. O enxofre transforma-se num verdadeiro assassino. Há uma quantidade tão grande dele no ar, proveniente dos vulcões e de bactérias produtoras de enxofre, que provoca uma chuva ácida intensa e amplamente disseminada. Isso acidifica os oceanos já sobrecarregados, arranca as folhas das árvores e as florestas começam a murchar e a morrer. 96% de todas as espécies marinhas e 70% das terrestres morrem. Linhagens inteiras desaparecem. Isto é o mais próximo que se chega do fim da vida na Terra. E, para você, bem, não há nada para comer e a água é basicamente vinagre puro, de altíssima concentração. Desidratado, você começa a morrer de fome, lentamente. A única companhia que você tem são outras criaturas desesperadas, caçando você através dos restos ressecados e mortos das florestas. Eles te levam à exaustão completa antes de se aproximarem, te encurralarem e te despedaçarem por completo antes que eles próprios pereçam no pior evento de extinção em massa que a história já testemunhou. Mas este, com certeza, não será o último. São necessários milhões de anos para se recuperar da extinção do Permiano. Mas, no fim do período Triássico, há quase 200 milhões de anos, a vida já havia se recuperado. Dinossauros começaram a surgir, embora esta seja a época dos fitossauros, animais parecidos com crocodilos. Digipeater se recuperou do trauma de ter sido comido por animais pré-históricos dente de sabre em miniatura e está de volta a perambular pela Pangeia, tentando não ser comido por arcosauros ou por aqueles fitossauros semelhantes a crocodilos. Mas o supercontinente da Pangeia está começando a se fragmentar em massas de terra separadas. Digipeater está vivendo o sonho de um geólogo, observando o Oceano Atlântico começar a se formar enquanto a América do Norte se afasta da África. Claro que este tipo de ação tectônica é acompanhado, como já deve ter adivinhado, por atividade vulcânica. E a atividade vulcânica bombeia dióxido de carbono para a atmosfera, o que leva a mudanças drásticas no clima e na química dos oceanos. Os habitats mudam e um grande número de animais terrestres desaparece. Mas parece que este evento de extinção é mais seletivo. Enquanto famílias inteiras de répteis marinhos e de fitossauros são completamente extintas, peixes, crocodilos verdadeiros, mamíferos, tartarugas e dinossauros parecem sobreviver sem sofrer um grande impacto. Quanto ao Digipeater, bem, ele parece estar indo notavelmente bem por viver no meio de um evento de extinção em massa. Embora a extinção do Triássico apresente semelhanças com a grande extinção, seus efeitos não atingem a todos igualmente. Ele possui alimento, peixes e ovos de tartaruga. Ocasionalmente, sofre de algum estresse térmico e desidratação, mas não está morrendo de frio nem de fome. Então, como é que se morreria durante este período? De velhice? Talvez! No que diz respeito às extinções em massa, esta é bem tranquila. Você tem comida, abrigo e água. Dito isso, para os crocodilos sobreviventes e os primeiros dinossauros, você é basicamente um bife ambulante. Ei, torta de jacaré!
E, infelizmente para o Digipeater, estou ficando um pouco curioso para saber qual desses predadores faria um empadão de jacaré para ele. Então, entrei em contato com nossos amigos da Versus para descobrir. Ei, sejam bem-vindos! Obrigado pelo convite, claro, Peter. sim. Olá, eu sou o apresentador do Versus e nosso palpite provavelmente teria que ser o Postozuchus. Ok. Eu trouxe uma pequena representação aqui. O pé dele ele meio é só que um se carinha soltou, pequenino. Não. mas nós imprimimos este monstro pré-histórico e era meio que um híbrido entre um crocodilo e um T-Rex, porque ele andava sobre as duas pernas traseiras e usava os antebraços como ganchos para agarrar qualquer presa que se aproximasse. Como um Tiranossauro Rex, mas é menor Exatamente, como um híbrido. crocodilo. Mas o que eu acho mais impressionante era que ele tinha uma cabeça de mais de 1 metro de comprimento. É o tamanho de uma criança pequena e possuía dentes como adagas serrilhadas. Então há uma razão pela qual este era o predador alfa. Pois é, então ele vai matar o Digipeater. Bem, isso soa como se a época do Digipeater no Triássico Superior não fosse ser nada bonita. Não. Então, será que ele estaria melhor no Cretáceo? Infelizmente não seria o caso. Olha só, predadores como o Deinosuchus, que era no fundo um jacaré pré-histórico, também estariam à caça dele, sabe? Mesmo tamanho? E, bem, na verdade ele era muito maior, algo gigantesco. Então para que você possa ter uma ideia do tamanho que ele tinha, aqui pode segurar isto, e eu vou te mostrar o quão grande o Deinosuchus realmente Então, era. esse Este cara- aqui era o Deinosuchus. Este animal media aproximadamente 15 a 16 pés de comprimento. Este cara aqui tinha uns 12 metros de comprimento, o que é mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar. Simplesmente enorme. Só que é um crocodilo, sim, então o Deinosuchus provavelmente emboscaria o Digipeater perto da água e o engoliria inteiro. Então, contra qual o Digipeater tem mais dificuldade? Sim, então você provavelmente pensa no Deinosuchus, mas nós na verdade montamos um episódio completo detalhando qual desses répteis pré-históricos venceria numa luta. E, não. Por incrível que pareça, é uma das nossas melhores e mais loucas lutas que já fizemos no programa. Esses dois vão lutar um contra o outro. Tudo bem, isso parece sensacional. Corram para ver isso agora no canal Versus. E quanto ao Digipeater? Desculpe, Digipeater. Agora vamos para o mais famoso de todos os eventos de extinção em massa. A única e exclusiva extinção do Cretáceo-Paleogeno. A extinção do Triássico final abriu grandes oportunidades ecológicas para os dinossauros recém-surgidos. E há 66 milhões de anos, a era dos dinossauros estava em pleno apogeu. A Terra estava muito mais quente do que é hoje. Quase não havia gelo nos polos. Os níveis do mar eram altos e florestas tropicais cresciam por todo o planeta. E são povoados, em sua grande maioria, por dinossauros ou por répteis de dimensões gigantescas. Para Digipeater, o período Cretáceo é uma época aterrorizante para se estar vivo ou mesmo morto. Seja caçado por um Tiranossauro Rex, Velociraptors, Pterossauros ou praticamente qualquer outro predador que se movesse em terra ou no mar, a vida para um mamífero no Cretáceo é, essencialmente, a vida de um lanche. Claro que há bastante alimento por aí, mas conseguir é um risco enorme. Imagine tentar pegar ovos desses bichos. Agora, ao contrário de outros eventos de extinção, não há muita preparação para a extinção do Cretáceo. Se lembra, alguns eventos de extinção duraram milhões de anos, enquanto vulcões e as alterações climáticas se estabeleciam, mas, não a extinção do Cretáceo. Foi tão curta quanto brutal. Eis que surge o pobre e desavisado Digipeater, completamente alheio, desfrutando de um breve momento sem dinossauros perto do Golfo do México, apenas sentado na praia, observando as ondas, até o momento catastrófico em que o asteroide Chicxulub, um pedaço de rocha de quase 10 km de largura, atinge a Terra a mais de 20 km por segundo. O impacto vaporiza a sua vizinhança imediata e incinera tudo num raio de 1.500 quilômetros, causando tsunamis por todo o planeta. Ventos com a força de um furacão devastam florestas, e a cratera do impacto lança trilhões de toneladas de magma para a atmosfera, colocando a maior parte das florestas do planeta em chamas. A devastação é inacreditável. Escombros e pedras estão espalhados por todo lado. Então, como você morreria?
Bem, se você está de um lado do mundo, é incineração, onda de choque, lava ou ventos com força de furacão. Se você estiver do outro lado do mundo, bem longe da costa, talvez consiga sobreviver ao impacto inicial. Mas o inverno nuclear que se instala depois, você vagará por um mundo onde as florestas foram reduzidas a cinzas, o céu estará escuro e o oceano terá, mais uma vez, se acidificado. Depois de teres comido uma dieta constante de madeira carbonizada e carcaças de T-Rex fritas, a comida desaparece e, eventualmente, tu também. Mas este terrível espetáculo de extinção nos leva a algo de extrema importância, o surgimento e a ascensão dos mamíferos. E com o passar do tempo, você, o Peter e até mesmo o DigiPeter. Sem a ocorrência destas extinções em massa, a evolução da vida teria seguido um caminho completamente diferente e nós não estaríamos sentados aqui hoje. Bem a tempo para a próxima extinção em massa. O que será desta vez? Bem, esperemos que nenhum asteroide grande venha em nossa direção tão cedo. Chase Moore, muito. Mas hoje ele está morrendo mais. Chase estará morrendo em todos os exoplanetas e, embora não pudéssemos incluir todos eles porque o universo é muito grande, fizemos questão de incluir os mais horríveis. Começando pelo Kepler 22b. Mas não está indo. O Kepler 22b é uma super-terra. Tem 2,1 vezes o raio e 9 vezes a massa do nosso planeta. Ele orbita na zona habitável de sua estrela, portanto, tem todas as condições necessárias para abrigar vida. Mas como qualquer outro planeta, ele também tem várias maneiras de matar você. Que bom! Ninguém jamais esteve no Kepler 22b para confirmar, mas esse planeta pode ter uma atmosfera rica em oxigênio. Veja aqui, oxigênio? Vai tentar me matar com oxigênio? Sim, boa sorte com isso. Eu respiro essa coisa basicamente o tempo todo. Bem, muito disso pode ser fatal. Oxigênio? Sério, o oxigênio pode me matar. Veja isso. Detectando 32,8% de oxigênio. Envenenamento iminente. Está vendo? Está tudo bem? Eu tenho... Não está bom. É hiperoxia. Cara, isso parece um peixe grande e redondo. O Kepler 22b é grande, tem mais de 2 vezes o tamanho da Terra. É provável que a pressão nesse exoplaneta também seja muito mais alta. E quando se mistura uma atmosfera rica em oxigênio com um ambiente de alta pressão, você tem um colapso de todo o seu sistema cardiovascular em poucos minutos. No início, seu rosto e suas mãos começariam a se contorcer. Você sentiria náuseas. Você ainda sentiria essa euforia do oxigênio, mas a essa altura também teria uma visão de túnel. Logo você começaria a tossir até perder os pulmões. Após 10 minutos, você não conseguiria ficar de pé. Seu corpo começaria a tremer e sua coordenação se tornaria bem descoordenada. Você não lutará por tanto tempo. Dentro de seu corpo, seus pulmões estão prestes a entrar em colapso. Esse é apenas um dos gases atmosféricos que podem matá-lo. Se o Kepler 22b tiver muito dióxido de carbono em sua atmosfera, você morrerá ainda mais cedo. Sim, não vou abrir meu capacete novamente, certo? A última vez foi um acidente, e não sou estúpido o suficiente para apertar esse botão novamente. Aviso, níveis críticos de dióxido de carbono. Que é esse? Ao contrário de respirar muito oxigênio, inalar muito dióxido de carbono não o faria se sentir feliz. Isso lhe daria hipercárnia instantânea. É quando há excesso de dióxido de carbono na corrente sanguínea. Você teria apenas 10 minutos de vida. Você começaria a respirar mais rápido, sua frequência cardíaca dispararia. A pressão aumentaria no cérebro, o que deixaria sua visão embaçada. Você pode perdê-la completamente.
Depois, a náusea, convulsões e, finalmente, colapso cardiovascular total. O quê? Não. Estou me sentindo bem, tipo, muito bem, veja. O quê? Eu só... Não consigo ver ou sentir coisas e me sinto muito mal. E esses são apenas 2 gases atmosféricos conhecidos. Agora, imagine todos os compostos alienígenas que não conhecemos. A atmosfera do Kepler 22b tem um gás ácido que queima você por dentro. Ou um gás ácido que queima você por fora. Ou um gás ácido que... Não. Vamos parar de especular sobre diferentes gases ácidos. Bem, especular é meio que a nossa função, mas, claro, vamos usar algo que sabemos. A atmosfera espessa do Kepler 22b poderia criar tempestades incrivelmente intensas. Além disso, esse planeta poderia ter dióxido de enxofre ou óxidos de nitrogênio na atmosfera. Esses produtos químicos se misturariam com a água e se transformariam em chuva ácida. Deus, sério, o que há de errado com você? O que há entre você e o ácido, cara? Isso é tipo uma mania sua. Desculpe, Chase, estamos apenas na parte do ácido do vídeo agora. Então, se um planeta super-terra como o Kepler 22b tivesse essa atmosfera espessa e de alta pressão, isso significa que ele também teria tempestades extremas. Em tempestades tão intensas, você pode facilmente esperar ver frequentes descargas de raios de gigavolts. E como todo mundo sabe, é melhor não ficar perto de objetos altos durante um raio. Se você pode acreditar, o Kepler 22b é o mais potencialmente habitável de todos os exoplanetas deste vídeo. Darei uma nota 5 de 10. A partir daqui, a situação só piora. O TRAPPIST-1D é um dos 7 exoplanetas do tamanho da Terra que se aglomeram em um sistema estelar a 40 anos-luz de distância de nós. A distância entre alguns desses mundos alienígenas é ainda menor do que a distância entre a Terra e a nossa Lua. Todos esses planetas orbitam uma estrela anã vermelha fria, a TRAPPIST-1. E pelo menos 3 deles estão na zona habitável de sua estrela. Isso é legal, porque o TRAPPIST-1D pode ter água líquida em sua superfície. E você também veria os outros planetas da TRAPPIST lá de baixo. Sim, ele está certo. Dê uma olhada. Ali estão o TRAPPIST-1C e o B. Alguém aí? Qual é a jogada da noite? Está ficando doidão? Sim, como os planetas TRAPPIST são tão amontoados, os impactos de asteroides nesses mundos são mais frequentes e imprevisíveis. Um asteroide que é despedaçado pela gravidade de um planeta pode cair sobre o TRAPPIST-1D como uma chuva de meteoros. E isso pode ser mortal. Mas esse não é o único aspecto mortal desse sistema. Todos os exoplanetas do TRAPPIST orbitam sua estrela muito rapidamente. O TRAPPIST-1D orbita uma vez a cada 4 dias. Orbitar tão rapidamente e tão perto de sua estrela cria padrões climáticos insanos. Devido à sua proximidade, o TRAPPIST-1D recebe rajadas diretas e violentas de vento estelar. Esse não é um vento real que você possa sentir. Trata-se de uma onda de partículas carregadas que atingem o planeta de forma tão rápida e poderosa que desnudam a atmosfera. Durante o vento estelar, a atmosfera do TRAPPIST-1D se aquece e se expande, cozinhando o planeta no processo. Quando o vento diminui, a atmosfera encolhe e causa quedas repentinas na pressão. Esse ciclo gera ventos fortes e mudanças rápidas de temperatura no planeta. Isso não parece bom.
Além disso, o TRAPPIST-1D está preso à sua estrela por um túnel, e isso contribui para as grandes diferenças de pressão e temperatura. Certo. Estou no lado do dia agora, e já está bem quente. Rico, podemos ter uma leitura da temperatura por aqui? Temperatura atual, 35 graus, 38 graus. Está subindo? 48 graus, 55 graus, 73 Subindo. graus. Cara, deve ter havido um vento estelar ou algo assim. Estou tão chapado. TRAPPIST-1D é bastante épico. Gosto dessa chuva de meteoros, ficou linda. Dou a ele uma nota 8 de 10 pelo visual. O Kepler 186f é o exoplaneta mais parecido com a Terra que já encontramos dentro da zona habitável de sua estrela. Ele é 10% maior que a Terra e cerca de 40% mais maciço. Esse planeta poderia ser uma verdadeira réplica da Terra fora de nosso sistema solar. Espere. Não há ogivas? Não há mísseis? Sem couves de Bruxelas? Isso é melhor do que a Terra. Leitura de temperatura. 23 graus Celsius. Amém. Eu gosto disso. Me dá vontade de brincar. Ó, cara. Agora isso está pronto para pular. Rico, analise os níveis de oxigênio. Quero tirar meu capacete. Oxigênio atmosférico a 24%. Ó, fantástico. Perfeito. Tenho certeza de que não há problema em tirá-lo. Olhe para este lugar, a vida por toda parte. Plantar vida em um planeta alienígena não significa que o planeta seja habitável para você. A vida aqui pode ter evoluído de forma diferente. Tanto faz, Peter. Às vezes, é preciso se arriscar um pouco e deixar seu qualquer perseguição de lado. Parece-me bem. Pessoal, acho que este é um vencedor. Uma coisa é respirar ar alienígena, mas respirar esporos de plantas alienígenas potencialmente mortais? Sim, isso pode acontecer. Em mundos alienígenas, tudo pode acontecer. Ei, só pra constar. Eu também correria mais riscos se soubesse que poderia voltar à vida depois de morrer. Muito bem, vamos continuar. Certo, sim. Eu tirei meu capacete por acaso no campo de um monte de esporos tóxicos. Me processe. A evolução espacial é uma loucura. As plantas daqui não são boas. Esse cara está ficando. Rico, de que é feita essa chuva? A chuva atual é composta de 100% de ácido sulfúrico. Chuva ácida de novo. Algumas luas e planetas são conhecidos por terem chuvas regulares de produtos químicos que não são água. Por exemplo, a lua de Saturno, Titã, é tão fria que lá chove metano. O Kepler 186f não é frio o suficiente para isso, mas a chuva de qualquer planeta sempre reagirá com os gases da atmosfera. Se esse planeta tiver atividade vulcânica suficiente e dióxido de enxofre produzido por decomposição natural, essa chuva poderá ser bastante concentrada. Já terminamos com esse exoplaneta, Peter? Quero sair dessa chuva. Claro, podemos terminar. Vou tentar correr de volta para a nave. Muito animado.
Parece que ainda não tínhamos terminado. O ácido sulfúrico queimou diretamente através dele. Isso parecia uma aula de química ou um filme de alienígenas. Não tenho certeza. Eu daria a esse planeta 4 de 10. Não recomendo. Este é o Próxima Centauri B. Sua exposição constante à radiação faz dele o Hulk dos exoplanetas. Esse planeta orbita a Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha que tem apenas 1/8 da massa do nosso Sol, mas capaz de liberar explosões solares 100 vezes mais poderosas. Cara, isso é que é complexo de Napoleão. A Próxima Centauri está compensando alguma coisa, com certeza. Pois é. Bem, em 2019, os cientistas registraram uma das maiores erupções solares que já vimos. A Próxima Centauri explodiu em um megaflare violento e ficou 14.000 vezes mais brilhante durante 7 segundos. Esses eventos de emissão de radiação não ocorrem apenas uma vez por século. A Próxima Centauri tem erupções solares todos os dias. Um segundo nesse planeta e seu corpo estará envenenado. E Chase já esteve lá por 1 minuto. Bem, Peter, então é bom que meu traje seja isolado contra a radiação. Ha, ha, ha. Sim, mas não contra a quantidade de radiação que vem da Próxima Centauri. Níveis de radiação corporal de 51 sieverts. Um sievert é uma medida de exposição à radiação em seu corpo, e 51 sieverts significa letal. Ah, bem, é engraçado você dizer isso, porque eu não estou me sentindo bem. Ó Deus. O código genético do Chase está sofrendo mutação ativa, causando falência lenta e total dos órgãos. Nas próximas horas, a medula óssea do Chase deixará de produzir células sanguíneas, seu trato gastrointestinal se fechará, e a falha no sistema circulatório causará o acúmulo de líquido no cérebro. Não se sabe o que o matará primeiro. Próxima Centauri B é um dos exoplanetas mais letais de todos os tempos. Mesmo que você pudesse suportar esses níveis de radiação, seria difícil gerenciar os padrões climáticos extremos. Esse exoplaneta está preso à sua estrela Próxima Centauri, o que significa que um lado é constantemente aquecido pela estrela, enquanto o outro é permanentemente frio. No lado diurno, o ar é aquecido e sobe, e em seguida, o ar mais frio do lado noturno entra, causando ventos constantes de até 75 km por hora. Isso pode não ser forte o suficiente para derrubá-lo, mas qualquer objeto que se mova a essa velocidade causaria um grande estrago em qualquer traje espacial. Até mesmo uma pedra tão pequena quanto... bem, aquela. E com a fina atmosfera de Próxima B, bem... Sim, bem, cuidado com os ventos e as rochas. A Próxima Centauri B recebe uma nota 5 de 10. O próximo da lista é o Kepler 452b. 60% maior que a Terra e 1,5 bilhão de anos mais velho, o Kepler 452b é como a versão mais sábia da Terra. Veja isso. Outro planeta Kepler onde vou morrer. Ótimo. Vamos, Chase, acabamos de chegar aqui. Sim, mas... olhem para aquilo. Olha só que engraçado. É assim que eu morro neste caso. Parece uma planta que evoluiu para suportar a maior gravidade de Kepler 452b e a intensa exposição à luz solar. Se as condições são mais intensas, a vida tem de ser mais resistente. Tudo bem, eu entendo, mas tipo, essa coisa é um pouco demais. Quero dizer, o que é isso? Oh, nem eu esperava. Isso.
Certo. Devemos seguir em frente. Tudo bem, continuando. Sabe como a Terra tem placas tectônicas e elas se movem? Bem, a mesma coisa pode acontecer em Kepler 452b. Ah, o que devo fazer? É como se esconder embaixo de uma mesa ou do batente de uma porta. Não estou vendo nenhuma escrivaninha ou batente de porta no Kepler 452b. Ele tem muitas plantas carnívoras, mas nenhuma escrivaninha para se esconder. No caso de um terremoto em Kepler... Está sufocando de novo? Pode verificar o roteiro? Precisamos de mais variedade aqui. Isso é muito chato. Sabe, antes desta parecia que nem minha geleia tocava. É como, o que está acontecendo? Certo, não, você está certo. Então pra mim é um 7 de 10. Seria bom se tivéssemos mais sequências de ação. 55 Cancri e é um planeta realmente infernal. Ótimo. Muito legal. Na verdade, adoro quando você descreve os planetas como paisagens infernais. Rico, tanto faz. Vamos acabar logo com isso. Leve-nos para baixo. Como a maioria dos exoplanetas rochosos que orbitam perto de suas estrelas, o 55 Cancri e é bloqueado pela maré. E sim, ele está a cerca de 2,2 milhões de quilômetros de distância de sua estrela. Pode parecer muito em termos terrestres, mas em termos espaciais, isso é muito, muito perto. A temperatura da superfície no lado diurno do planeta é superior a 2.400 graus Celsius. Isso significa que o solo aqui não é nem mesmo rocha, é lava derretida. O que Chase está prestes a descobrir. Já chegamos lá? No. Já chegamos There lá? yet? No. Já chegamos lá? No. Não. Já chegamos lá? Negativo. Já chegamos lá? Já estamos lá? Já estamos lá? Já estamos lá? Estamos lá. Agora? Pouso completo. Finalmente. Análise atmosférica. 79,32% de sílica, 18,83% de carbono. 55 Cancri e tem uma composição química única. O carbono é um grande componente de seu material rochoso, o que significa 1/3 da massa do planeta é, na verdade, diamante puro. Certo. Por que você não mencionou isso antes? Oh meu Deus, eu vou ficar rico, baby. Digam isso comigo, pessoal. Hashtag até logo, Burger Debt. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Isso dá um novo significado a o chão é lava. Ok. Isto vai ser lento e doloroso. Ótimo. Rico, toque um pouco de jazz para mim. Quando eu disse paisagem infernal, sim, eu realmente quis dizer isso. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e tem apenas 464 graus Celsius. Este é 5 vezes mais quente do que isso.
Dou a esse planeta uma nota 7 de 10. Esse planeta escuro e rochoso é tão inóspito quanto parece. O LHS 3844b, uau, isso é um bocado, é bloqueado pela maré e está em órbita próxima de sua estrela. Seu lado diurno está sempre em torno de 765 graus Celsius e o lado noturno está centenas de graus abaixo de zero. Com a atmosfera absolutamente nula, não há como o calor ser transferido para o outro lado do planeta. O LHS 3844b está completamente exposto aos perigos do espaço. Sim, bem, é muito parecido comigo nesse sentido, exposto aos perigos do espaço. Então é isso? Aquela coisinha ali, o que é isso? Tipo uma anã M. Quero dizer, é uma anã M, mas quase não há massa naquela coisa. Garota, coma alguma coisa. Caramba, ela não gostou disso. Aquela erupção solar acabou de inundar o planeta inteiro com uma dose letal de radiação. Sinto muito, Chase. Isso vai acontecer de novo. A radiação de novo, mas foi assim que começamos o vídeo, Peter. Sim, você conhece o procedimento. Colapso total de todos os sistemas do corpo. Parece que desta vez você também está perdendo o cabelo. Consegui evitar isso da última vez. E desta vez, a explosão de radiação também atingiu o rico. Diga-me que a coisa da radiação acabou. Não. Só o tempo o dirá. Não, ó Deus. Isso é ainda mais lento e doloroso do que morrer na lava. E não há jazz. A verdadeira moral da história aqui é que o espaço é extremamente radioativo. LHS 3844b não é um planeta que eu colocaria em seu itinerário de viagem espacial. 1 em 10. Bem, isso é um resumo de alguns dos exoplanetas mais horríveis que existem, mas estamos apenas arranhando a superfície. Os cientistas encontraram e confirmaram mais de 5.000 mundos alienígenas, e cada um deles vai matar você. Muito provavelmente. Para onde devemos enviar o Chase em seguida? Bem, há alguns mundos mortais para explorar em nosso próprio sistema solar, como Saturno. Mas essa é uma história para outro. E se?